Boa noite, minhas queridas. Boa noite. Que bênção estar aqui nessa igreja, que bênção estar aqui com vocês. Trago aqui para vocês um abraço com muito carinho da Igreja Batista do Coração. E aí, que é onde eu me reúno, né? Onde eu congrego ali. Meu marido está aqui a Dani, que também é da Igreja do Coração, que conhece uma pessoa daqui, a Glória, né? Glória, né? Isso? Conhece a Glória já de anos aí, parceiras de oração, parceiras de jornada, caminhada com Cristo. E antes de eu começar, eu queria dizer uma coisa. Quando eu estava ali embaixo, louvando com as irmãs, eu fiquei reparando nessa cruz feita de espelho, e eu achei uma ideia muito incrível. Não sei se foi essa a intenção, mas se ela é feita de espelho e eu olho para ela me lembra quem morreu por mim. E ela me lembra, ao refletir a minha imagem, de que eu é que devia estar aqui. Eu é que devia ter pago esse preço de cruz. Então, eu fiquei olhando para ela e pensando nisso. Não sei se aqui vocês olham para essa cruz e pensam nisso, né? Mas eu achei muito simbólico, uma simbologia muito importante, assim, ela ser feita, espelhada dessa forma, né? Mas, enfim, minhas queridas, é uma alegria poder servir ao Senhor com vocês aqui essa noite. Uma das minhas funções no corpo de Cristo, lá na Igreja do Coração e por todas as igrejas por onde eu passei, desde o meu batismo, é ser professora de escola bíblica. E bom, irmã, muito obrigada. Eu ouvi a música e falei assim, eu vou fazer esse pedido, tá? De beber. Vocês têm sede. Então, o microfone tudo na mão, tem medo de fazer bobagem. Obrigada. Tá bom, obrigada. Pronto, acabou, me esquecendo de tomar água. Então, meus queridos, vamos compartilhar aqui uma mensagem que tem a ver com essa música que foi cantada. Essa música que mostra o encontro de Jesus com uma mulher junto a um poço de água. É um trecho da Bíblia que, é um dos mais conhecidos. A gente sempre conhece esse encontro da mulher samaritana com Jesus. Ele é pregado, ele é falado. Mas a palavra de Deus, ela sempre tem algo novo para o nosso coração. E eu queria que nessa noite as irmãs se imaginassem assim. Imagina que você foi chamada para um encontro com Cristo. Aliás, nem chamada. Talvez Cristo venha ao seu encontro sem você nem perceber. Porque para essa mulher foi assim. Ela estava indo fazer uma coisa comum do seu dia a dia. Ela nem imaginava, mas ela saiu dali completamente diferente do que ela entrou, do que ela chegou ali. Então, a minha oração é que as irmãs peguem esse texto e personalizem. Pensem que é um encontro seu com o Senhor. Às vezes, com as coisas que a gente está muito acostumada, a gente desliga uma chavinha de atenção dentro da nossa cabeça. E muitas vezes isso acontece com textos já conhecidos, né? Quando eles se tornam comum, a gente faz um clique na nossa cabeça. Não faça. Não faça. Porque Deus pode falar ao seu coração de uma forma que você nem imagina. Então, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em João, capítulo 4. João, capítulo 4, é o capítulo, é o local, né, onde esse encontro é relatado. João, capítulo 4, e a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 29. João, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 29. Presta atenção em cada uma dessas palavras que foram relatadas aqui por João.
palavra de Deus. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. O Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede e não precise vir aqui buscá-lo. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria, por acaso, ele, o Cristo? Nós vamos ler até aí. É uma coisa interessante esse relato que João traz, e esse relato da mulher samaritana só se encontra aqui no Evangelho de João. E João, ele traz alguns detalhes muito interessantes desse encontro. Primeiro, a gente vê que esse encontro de Jesus com essa mulher é uma história que estava acontecendo dentro de outra história. É uma história que aconteceu dentro de outra história. Jesus, ele estava indo ali da Judeia para a Galileia. Era normal que Jesus se movimentasse, embora ele tivesse um motivo específico aqui, né? Mas era normal esse movimento de Jesus, de cidade em cidade, pregando o Evangelho, ensinando, curando. Então era um movimento comum, mais um dia comum na vida de Jesus e na vida dos seus discípulos. Mas João, ele traz um detalhe aqui que é muito interessante. João diz assim, no versículo 4: era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Quando João
esse detalhe, isso é importante porque era possível ir da Judeia para a Galileia sem passar por Samaria, embora esse fosse o caminho mais longo. O caminho mais perto da Judeia para a Galileia era passando por Samaria. Só que João também nos dá um detalhe, João também nos avisa que samaritanos e judeus não se davam bem. Então, toda vez que os judeus tinham que ir da Judeia para a Galileia, eles contornavam Samaria. Eles contornavam aquela região, mesmo que não fosse a melhor opção. A melhor opção era passar por Samaria e cortar caminho. Só que como já havia essa desavença, eles contornavam e estava tudo bem. Só que na agenda de Jesus era diferente. Jesus não ia fazer aquele contorno. João disse claramente, era-lhe necessário. Aquilo estava na agenda de Jesus. Jesus ia passar pela Samaria. Agora, a gente sabe que isso que estava na agenda de Jesus não estava na agenda daquela mulher. A gente vê duas linhas que se cruzam. E ao se cruzar, provoca uma transformação imensa. Jesus sabia que ele ia passar pela Samaria. Aquela mulher, ela estava saindo de casa para mais um afazer da sua rotina. Ela jamais imaginaria que aquele encontro ia acontecer. Tanto que a gente vê que essa mulher se assusta ao encontrar com Jesus. Ela se assusta quando Jesus aborda. Mas João já deixa claro para nós. Para Jesus não. Era-lhe necessário. Era necessário. Ele podia contornar. Ele podia não passar por ali. Mas ele já tinha decidido que era necessário passar pela Samaria. Uma coisa que eu trago dessa necessidade de Jesus passar por ali, porque, claro, ele sabia o que ia acontecer. Jesus nos encontra onde nós estamos. Seja na nossa rotina do dia a dia, seja no nosso trabalho, nas nossas atividades dentro e fora de casa. Onde você estiver na sua jornada, Jesus é capaz e disposto a te encontrar. Ele é disposto a isso, Ele está disposto a isso, a nos encontrar onde quer que nós estejamos. Então, quando João fala que era necessário, a gente vê que realmente havia algo na agenda de Jesus, mesmo que esse algo não estivesse na agenda daquela mulher. E uma coisa que Jesus faz quando ele encontra com aquela mulher, ele interage com ela. Além de ter passado por um lugar que um judeu não deveria estar passando, ele estava conversando com alguém que ele não deveria estar conversando. Ele tomou a iniciativa em travar um diálogo com aquela mulher. E ali, ele começa com uma palavra muito comum, com um pedido, na verdade. Então ele fala com ela. Ela está indo com um cântaro, né, para ir para o poço, para poder buscar água. A gente sabe que aquele lugar é um lugar árido, é um lugar seco. A própria palavra nos diz aqui que Jesus estava cansado de viagem. Então o contexto estava todo favorável ali para que Jesus fizesse esse pedido. Mas nem esse pedido foi comum. Nem esse pedido foi à toa. Jesus pede para ela um pouco de água para beber. E aí, a reação daquela mulher é uma reação hostil. A gente vê que ela olha para ele e fala, como assim? Como assim você sendo um homem judeu, fala comigo que é mulher samaritana, pedindo um pouco de água? Então, a gente vê que num primeiro momento, ela se sente incomodada com aquela abordagem, ela acha aquilo inoportuno, ela se assusta com aquilo. E aí, só que a gente sabe muito bem que aquela água que Jesus fala ali, era um pretexto para começar. Ele não queria saber
saber dessa água aqui. Não era desse tipo de água que ele estava falando. Mas ele agiu em cima da necessidade. Se ela estava indo buscar água, ela também precisava de água. E ele usou esse assunto da água para falar de algo muito mais profundo. Só que no início era água. Era aquele momento ali, ela está diante do poço, ela vai buscar água, ele está com sede, ele pede água. E aí é uma coisa interessante que ela diz assim, ela faz ela assusta, né? Então ela fala assim, como sendo o Senhor um judeu pede água a mim, que sou mulher samaritana? Naquele momento Jesus aproveita essa intervenção dela e ele diz uma frase que deixou ela ainda mais incomodada. Ele falou assim, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que pediria para mim e eu te daria água viva. Ela fica tão mais incomodada com aquele pedido de Jesus que ela fala assim, mas o Senhor nem tem balde, o poço é fundo. E além disso, o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu esse poço. É uma coisa interessante porque Jesus, ele está falando de água viva. Eu acho que em algum momento aquela mulher percebeu que ele estava falando de uma coisa mais profunda. Só que ela ainda trouxe para o assunto da realidade. Né? Ela falou assim, mas como que o Senhor nem tem balde? O Senhor nem tem balde, o poço é fundo. Foi Jacó que nos deu esse poço. Ela não entendeu ainda que Jesus estava falando, que Jesus ia chegar ali muito mais fundo, muito mais profundo. Jesus estava falando de dois tipos de água ali. Ali existia a água mesmo, a água, né, o líquido, a água. E existia aquilo que ele podia dar para ela em termos de água viva, em termos de vida nova, em termos de uma vida completamente diferente. Duas águas diferentes. Uma água que é uma água viva, que é o que ele fala, uma água dinâmica, uma fonte a jorrar, e aquela água estagnada e parada de um poço. Ele estava mostrando para ela que existia algo muito maior que poderia matar a sede dela. Não só aquela sede ali da água líquida, né, da água física. Nós estamos falando de dois tipos de água que satisfazem sedes diferentes. O que eu e você buscamos na nossa vida física nesse mundo tem um correspondente que só Jesus pode satisfazer. Então, muitas vezes, quando a gente busca realização no trabalho, quando a gente busca bem-estar, quando a gente se cuida, quando a gente procura bem-estar, quando a gente busca reconhecimento, tudo isso são sedes que nós temos. Mas só Jesus pode satisfazê-las de maneira mais profunda. Essas outras sedes que nós temos, elas são sedes que a gente sempre vai ter que buscar, sempre ter que voltar àquela fonte para satisfazê-la. Só Jesus pode satisfazer as nossas sedes mais profundas. E aí, aquela mulher, na hora que Jesus fala isso, né, na hora que Jesus fala para ela que ele tem uma água diferente, que ele pode dar para ela uma água viva, ela se mostra interessada nessa água de alguma forma, porque Jesus diz para ela o seguinte: quem beber dessa água aí do poço vai voltar a ter sede, mas quem beber a água que eu tenho para dar nunca mais terá sede. Isso abre os olhos e o interesse daquela mulher, porque em algum momento ela fala assim: opa, então me dê dessa água para beber. Eu quero dessa água para nunca mais ter que voltar aqui. Se a gente prestar atenção, aquela mulher, ela estava indo num horário buscar aquela água, um horário que não era comum para as mulheres buscarem água. Primeiro que as mulheres não andavam sozinhas, assim, quando elas iam buscar água, elas iam juntas. E o mais comum era buscar água cedo, para já ter água para os afazeres do dia. Por que aquela mulher estava indo sozinha, naquele pior horário, horário de meio-dia, sol quente, buscar aquela água? Jesus nos dá pista a respeito disso. Quando aquela mulher
responde assim: Senhor, então me dê dessa água para que eu não tenha que voltar mais aqui. Se essa é uma água que vai matar a minha sede, me dê essa água para eu não ter que voltar aqui mais. É muito ruim ter que ficar vindo aqui, ficar vindo nesse horário, no pior horário, de vir aqui sozinha. E na hora que ela se dispõe a receber aquela água que Jesus tinha para dar, Jesus aproveita aquele momento para ir um pouco mais profundamente. Ele fala com ela assim: ótimo, então traz o seu marido, para que ele experimente também. Só que Jesus sabe, Jesus sabia o que estava acontecendo no coração e na vida daquela mulher. Aquela mulher responde para ele: não, Senhor, eu não tenho marido. Naquele momento, Jesus elogia o fato dela ter falado a verdade, porque poderia ser constrangedor na situação dela. Ela simplesmente fala: não tenho marido. E Jesus fala: você falou bem, você não tem marido. Você já teve 5 na verdade. E esse que está com você agora não é o seu marido. E quando Jesus fala isso para ela, ela fica mais assombrada ainda. Ela fala assim: nossa, estou vendo que o Senhor é profeta. Na verdade, Jesus chegou ao X da questão. Jesus chegou ao X da questão. Aquela mulher, ela tinha uma sede diferente de água. E essa sede, ela só podia ser satisfeita pela fonte de água viva, que é Jesus. A sede daquela mulher era uma sede por relacionamentos. E muitas vezes essa sede por relacionamentos, ela vem atrelada a outras coisas. Reconhecimento, validação. Aquela validação que o relacionamento parece te dar. Então Jesus tocou no X da questão. Qual era a sede daquela mulher? Era disso, era nesse ponto que Jesus queria chegar. E é uma coisa que serve para a gente também refletir. Qual é a minha sede? Qual é a sua sede? Muitas vezes nós temos sede de tantas coisas, meus irmãos. Nós temos sede de reconhecimento. A gente quer que outras pessoas, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, mostre para nós que a gente está fazendo um trabalho bem feito. Que elas nos reconheçam, que elas nos deem um feedback positivo. Se esse feedback não vier, a gente se sente mal. A gente tem sede de elogios para a nossa aparência, muitas vezes. São diversas sedes. Se esse elogio não vem, a gente se sente invalidada. Às vezes a gente se sente mal, a gente se sente feia. A gente pode ter uma sede de realização. E aí a gente trabalha, e aí a gente estuda, e aí a gente vai além para se sentir realizada. Mas aí o trabalho começa depois a não te satisfazer mais. Aí você fala: não, estou precisando fazer um curso. Aí você faz aquele curso. Aí você se sente realizado, está aqui o meu diploma. Mas de repente aquele diploma não te realiza mais. Aí você fala assim: deve ser que falta ainda mais, eu preciso de uma promoção no trabalho. Quando eu conseguir aquela promoção, aí sim eu vou me sentir valorizada, aí sim eu vou me sentir realizada. E você trabalha, e você dá o seu melhor, e você é promovida. E aí de repente aquela promoção já não satisfaz mais, entende? A nossa sede é insaciável. Muitas pessoas, muitas mulheres vão ter sede realmente nos relacionamentos. E na hora que vem aquele relacionamento, você está ali, de repente você fala: parece que alguma coisa está faltando. Na hora que eu tiver filhos, aí sim minha sede será saciada. Aí sim eu vou me sentir completa. Aí os filhos vêm. Aí de repente você ainda continua pensando: alguma coisa ainda está faltando. Eu tenho aqui um marido, eu tenho aqui um filho, eu tenho meu trabalho, alguma coisa está faltando. Aí você fala: nossa, eu preciso cuidar mais de mim, eu preciso cuidar mais do meu corpo. Aí você vai e se matricula numa academia. Aí você fala: na hora que
que eu tiver com o corpo do jeito que eu sempre quis, aí sim, eu vou me sentir realizada. Aí eu vou olhar para o espelho e vou me sentir feliz. E às vezes pode até acontecer. Você vai ser disciplinada, você vai na academia, você fica do jeito que você gostaria de se olhar no espelho. Mas vai passar um tempo, você vai olhar e vai falar, ainda está faltando alguma coisa. É isso, meus irmãos. Toda sede que nós temos, nada pode saciá-la por completo. A gente sempre vai ficar pensando na próxima coisa. Ou a gente sempre vai dizer que o nosso desconforto é por uma coisa que ainda está faltando. Eu preciso mais disso, eu preciso mais daquilo. Mas assim que você tiver, você ainda vai ter essa sensação de sede. Nós não sabemos ao certo por que essa mulher teve esses 5 maridos. Ela pode ter sido repudiada, ela pode ter sido abandonada. A gente não sabe, mas o fato era que ela tinha 5 e ainda tinha sede. O que Jesus estava querendo mostrar para ela é que enquanto ela não tivesse um encontro transformador com o Salvador, ela poderia inteirar o 5º, o 6º, o 7º marido, o 8º relacionamento. Ela nunca satisfaria uma sede que só o Senhor pode satisfazer. Você pode fazer o curso que você quiser. Você pode ter a promoção que você quiser. Você pode ter o reconhecimento que você quiser de marido, de filhos, do vizinho, de quem quer que seja. Se você não entender que só Jesus pode satisfazer a sua sede mais profunda, você sempre vai ficar voltando para esses poços. Você sempre vai voltar para eles. A minha aparência de hoje não vai ser suficiente, eu vou buscar melhorar, e amanhã eu vou ficar feliz, mas no outro dia eu já estou triste de novo. Se a pessoa me reconhecer, eu vou ficar feliz, mas se eu passar 2 meses sem reconhecimento, eu já vou ficar triste de novo. Entende? As nossas sedes mais profundas só são satisfeitas por um encontro genuíno, real, pessoal e intransferível com o Senhor, com a fonte de água viva. O que é um poço? O que é a água de um poço comparada a uma fonte de água viva? O que é? Só que a gente ainda não entende. Enquanto a gente não se encontra de verdade com Jesus, enquanto a gente ainda não se relaciona com Jesus de maneira íntima, de maneira pessoal, de maneira forte, de maneira prática, de maneira disciplinada, a gente não entende o valor dessa fonte. E a gente se apega e continua se apegando aos poços. A gente ainda continua. Eu me lembro que quando eu era pequena, existia ali, nem preciso dizer, mas existia o programa Silvio Santos no domingo. E no programa Silvio Santos tinha uma parte que era de criança, né? Então tinha umas brincadeiras com crianças e eu ficava fixada naquilo ali. E tinha uma brincadeira que me chamava muita atenção. Uma criança ficava numa cabine e essa cabine tinha a criança ficava com um fone, ela não escutava o que estava de fora e tinha uma luz na cabine. Quando acendia aquela luz, a criança tinha que responder sim ou não. E o Silvio Santos, do lado de fora, ele mostrava algumas coisas. Então, por exemplo, ele mostrava uma bicicleta. E aí ele falava assim: você, fulano, trocaria uma bicicleta por um grampo? Quem lembra disso, gente? Por favor. Não me deixa sozinha. Então tá, não existia essa brincadeira aí. E aí, o Silvio Santos falava isso. Só que a gente era criança e assistia isso, a gente achava que a criança estava ouvindo. Então a gente ficava assim, sim, não, como se a gente pudesse influenciar a criança falando isso, né?
E às vezes os Silvio Santos falavam, então falava isso assim com ela. Você quer trocar um grampo? Aí vamos supor que ela aceitou o grampo. Aí ele dava outra chance. Você quer trocar esse grampo por uma televisão? Aí ela respondia, sim! Ou respondia, não! E a gente ficava aflito, querendo que depois dessa brincadeira, o que ela falasse, ela ia levar no final. Então, ou podia ser uma televisão, ou podia ser uma bicicleta, ou podia ser um grampo de cabelo. Então, ele ficava nessa brincadeira ali. Então, quando ele falava assim, você quer trocar uma geladeira por um sapato velho? É claro que a gente queria que essa criança respondesse, não, né? Você quer trocar o sapato velho por uma televisão nova? Sim! Então, é como se Jesus estivesse fazendo essa coisa com essa mulher, sabe? Você quer trocar a água do poço pela água viva? Se a gente não entende o valor da água viva, a gente fala, não! Porque a água viva, a água do poço, a gente já conhece, a gente sabe como chegar até ela. Embora ela não nos satisfaça, a gente vai tolamente em direção a ela. Mas quando a gente conhece da água viva, que é Cristo, a gente olha para a água do poço e fala, não, porque só Jesus pode nos satisfazer plenamente. Então, quando Jesus pergunta para ela pela primeira vez, né, ela dá de ombros e ela fala assim, o Senhor não tem nem balde para poder tirar essa água para mim. A gente muitas vezes faz como essa mulher. Deus está nos oferecendo uma vida muito melhor, muito mais realizada, muito mais satisfatória. E a gente olha para ele e fala assim, o Senhor não tem nem balde. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Então, só na hora que essa mulher reconheceu diante de quem ela estava, é que caiu a ficha. E a gente vê esse cair da ficha ao longo da história. Qual que é a primeira reação da mulher? É uma reação hostil. Por que você está conversando comigo? Depois ela continua, mas você não tem nem balde para tirar? E depois ela fala, vejo que o Senhor é profeta. E depois que ela reconhece diante de quem ela está, ela chama outros para vir. Ela chama pessoas da cidade. Uma mulher que não tinha nem reputação para isso. E naquela época, o testemunho de uma mulher não valia nada. Se ela já tinha que ir ali no poço, ao meio-dia, porque ela era uma pessoa que era banida daquelas pessoas, quanto mais falar com elas. Mas na hora que ela encontra realmente a água da vida, ela quer compartilhar isso com outros. E a prova disso está no fato de que, quando ela reconhece que ela está diante do Messias, quando ela reconhece que ela está diante do Salvador, a palavra de Deus nos diz, no versículo 28, que ela deixa o cântaro ali e sai correndo. Ela não estava querendo água. Água não era a coisa mais importante naquele dia. Ela não saiu ali de casa no sol de meio-dia para poder buscar água. O único instrumento que ela tinha para poder levar aquela água de volta para casa não era aquele cântaro, não era aquele vaso, mas na hora que ela realmente entende de qual água ela precisava e com quem ela encontrou, ela deixa aquele cântaro ali e sai para chamar outras pessoas para participar daquilo que ela estava participando. Então, Jesus mostra para ela que uma coisa é você ter a fonte de água em si. Outra coisa é você ter que ir ficar ali e buscar água. Jesus mostra para ela que ela estava diante de alguém que podia satisfazer a sua sede mais profunda, que nunca mais ela precisava buscar em outras fontes. É o que diz essa música aqui que nós cantamos. A gente vê que quando os discípulos chegaram e estranharam aquela reação
coração, aquela mulher, ela não tinha outra coisa para fazer senão compartilhar o tesouro que ela tinha encontrado. E o apelo que eu quero fazer para as irmãs aqui nessa noite é que, se você ainda não teve um encontro com Cristo, se você ainda não teve um encontro com Ele pessoal, às vezes você vem à igreja, você conhece a igreja, você gosta da igreja, mas você ainda não se encontrou com Cristo de maneira muito pessoal. Você ainda não entendeu que Ele pode satisfazer a sua sede mais profunda, seja ela qual for, uma sede de aceitação, uma sede de realização, uma sede de validação, o que quer que seja. O Senhor Jesus pode satisfazê-la. Você não precisa ir ficar buscando a água de outros poços. Você não precisa que outras pessoas digam o valor que você tem. Se Deus diz que você tem valor, a ponto do Senhor Jesus ter morrido por você, que isso baste na sua vida. Então, se você ainda não teve um encontro com Cristo, saiba que você está na agenda dele. Assim como aquela mulher estava na agenda de Jesus. Ela não sabia, mas ele sabia. Você está na agenda de Cristo. E quando ele, agora mesmo, te fala, vem, vem. Então, se você ainda não teve um encontro com Cristo, renda-se. Porque para ter um encontro com Cristo são necessárias duas coisas só. Uma vez que você reconhece que você está diante dele, seja por uma palavra que é ministrada, não só dentro da igreja, às vezes fora, alguém te fala da palavra, algum cristão te traz alguma coisa, não sei, você escuta algo, é preciso duas coisas: arrependimento e fé. Arrependimento. Arrependimento é reconhecer o quanto nós precisamos de Deus. É reconhecer o quanto nós precisamos dele. É reconhecer que nós somos pecadores e que sem ele nós não podemos ter a vida com Deus, nem nessa vida, nem depois dela. É reconhecer que Jesus Cristo ele veio para dar a vida eterna, que ele pagou o preço dos nossos pecados. Por isso que eu falei que para mim foi muito simbólico quando eu olhei e me vi nessa cruz, ali através do espelho. De reconhecer que eu sou pecadora e que Deus é santo, e que se não fosse pela obra de Cristo, eu não poderia me relacionar com esse Deus santo. Não interessa o que eu fizesse, ser uma boa pessoa, ser uma pessoa até religiosa, se eu não reconhecer essas duas realidades, que eu sou pecadora e que Deus é santo, não tem como. Então a primeira coisa, arrependimento. A segunda coisa, fé. Fé, colocar a sua fé em Jesus, reconhecer que Ele diz que Ele é quem Ele diz ser, reconhecer o que Ele fez na cruz por você. Aí sim, você se abre para esse relacionamento com Cristo, e é um relacionamento que faz toda a diferença, seja nessa vida, seja para a próxima. Então, é isso. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, renda-se a Ele. Saiba que encontrar-se com Cristo significa vida abundante. Afinal de contas, Ele disse que veio para nos trazer isso. Ele veio para nos dar vida, e vida plena, e vida abundante. O segundo apelo que eu faço é: se você já teve um encontro com Cristo, mas por algum momento ou algum motivo se afastou dele, se você sente que você está distante, que você caminhou para longe de Cristo, que você já não tem um relacionamento tão próximo como você costumava ter, e a gente pode se afastar até estando dentro da igreja, a gente pode continuar vindo, mas o nosso coração está distante do Senhor. Se você se afastou, saiba que você pode voltar. Se você se afastou de Cristo, se você já descobriu que não tem outra fonte, mas mesmo assim você está distante dela, se você descobriu que não há satisfação de verdade fora de Cristo,
Se você já descobriu isso, mas mesmo assim se afastou, retorne, volte. Esse dia pode ser hoje. Você não precisa esperar mais nada. Na verdade, você não precisa esperar nem mais um dia. Isso pode acontecer aqui e agora. Essa reconciliação com Cristo. Então, se você já conheceu a Jesus, mas se afastou, retorne para Cristo. E se você, e esse é meu terceiro apelo, se você já tem um relacionamento com Cristo, se você considera que esse relacionamento que você tem com Cristo é forte, sólido, estável, eu te convido a fazer igual a mulher samaritana fez. Não feche a sua boca. Compartilhe isso com outras pessoas. Se você já encontrou a fonte de águas vivas, você tem a responsabilidade de dar de beber a outras pessoas que estão sedentas. Você tem responsabilidade quando você vê ao seu redor mulheres que estão sedentas e matando a sua sede em poços que não adianta de nada. Você tem a responsabilidade de mostrar para elas, de apontar para elas o caminho da fonte de águas vivas, que é Cristo. E eu queria, nesse momento, que nós baixássemos as nossas cabeças e nós nos colocássemos diante do Senhor, reconhecendo a presença dEle que está aqui. E que assim como essa mulher, nós possamos entender diante de quem nós estamos. E entendendo diante de quem nós estamos, sondar o nosso coração e nos render a um desses três apelos. Se você não conhece a Cristo, se você sabe que você não tem um relacionamento com Jesus, esse é o momento de se colocar diante dele. Entregue-se ao Senhor Jesus. Se você tem um relacionamento com Jesus, mas por algum momento se esfriou, por algum motivo se afastou, retorne para Cristo. E se você já está com Cristo, comprometa-se a compartilhar a sua palavra, a compartilhar a fonte de água viva. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecemos que precisamos do Senhor, que é a fonte de água viva. Reconhecemos, ó Deus, que só o Senhor pode saciar as nossas sedes mais profundas, ó Deus. Sedes que só o Senhor conhece. Muitas vezes elas não são nem verbalizadas. Muitas vezes outras pessoas não sabem as nossas sedes mais profundas. Seja de reconhecimento, seja de validação, seja de aceitação, do que quer que seja, só o Senhor conhece. Ajuda-nos, Senhor, a satisfazer essa sede no Senhor, através de um relacionamento pessoal contigo, meu Deus. Oh Deus, nos ajude a reconhecer o valor da fonte da água viva que é Cristo. Porque quando a gente reconhecer esse valor, a gente vai entender que os outros poços não valem de nada sem o Senhor, Pai. Que realmente, muitas vezes a gente tem que ficar voltando a eles. Mas para o Senhor, não. Com o Senhor, nós temos em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna, meu Deus. Em nome de Jesus. Abençoe-nos, ó Deus, para que possamos nos entregar ao Senhor sem reservas, sem limites, ó Pai. Para que possamos ter um relacionamento contigo que transforme as nossas vidas. Assim como aquela mulher foi transformada a partir de um encontro, Senhor Deus, num dia comum, numa rotina dela, ela nem imaginava. Aqui, Pai, nesse sábado, o Senhor pode transformar a nossa vida. Aleluia. Na medida que nós nos entregarmos a Ti, o Senhor pode transformar a nossa mente, o Senhor pode transformar a nossa perspectiva, a nossa visão de mundo, a forma como a gente encara as coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro por cada mulher que está aqui, Senhor Deus, por cada uma que só o Senhor conhece, que só o Senhor conhece o mais profundo, ó Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a caminhar contigo, a reconhecer o Senhor
Amém. Amém. E amém.